No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito que ressuscita, que dá vida, que faz a pessoa renascer, faz a pessoa ser uma nova criatura. O Espírito que dá um novo coração, uma nova mente. O Espírito da criação, o Espírito do Altíssimo Deus, venha orientar o seu intelecto, abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar aquilo que ele vê e que ele quer para você e para mim, para todos nós, que é o melhor. Que Deus abençoe esta programação de forma que ela venha ao encontro da necessidade de todos os participantes, em nome do Senhor Jesus. Esta é a minha oração inicial e eu quero imediatamente remeter para aquele pensamento, para aquela oração do salmista. É um salmista desconhecido, mas deixou um exemplo de fé, uma oração de fé e atribulada, que nos ensina como agir nas horas de tribulações. Vamos, então, novamente entrar na meditação do Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, ou então julga minha causa, ó Deus, contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Agora ele entra na dúvida. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Isso aqui é humano. Isso aqui mostra a sua humanidade, mostra a sua fraqueza, porque, na realidade, Deus não o rejeitava. E ele lamentava por livre e espontânea vontade. Não foi Deus que mandou ele lamentar, é ele que lamentava. Então, ele lamentava por causa da opressão dos inimigos. Quer dizer, pressionado pelas circunstâncias, ele ficava lamentando, choramingando, contando para fulano e beltrano e tal, contando aquelas fraquezas, aqueles fracassozinhos, que é um grave erro de quem anda pela fé. Envia, agora sim, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Esse versículo aqui, o que faz? Ele remete para o altar. Então, envia-me a tua luz e a tua verdade, dirija-me, conduza-me, o teu Espírito conduza-me até aos teus montes. O Senhor Jesus, que é a verdade e a luz, conduza-me ao altar do Espírito Santo. Essa é a minha leitura, essa é a minha interpretação. Então, nessa mensagem aqui, ou melhor, nesta oração, nós vemos que o salmista apela agora para o altar, porque é no altar que a gente resolve o problema de injustiça que ele clama logo no início. É no altar que a gente pleiteia a nossa causa contra os ímpios.
Por exemplo, a nação ímpia, o Brasil está vivendo um inferno por conta da corrupção, do engano, da mentira, do roubo, a roubalheira. A coisa foi feia. Nesses últimos governos, nós fomos arruinados. E todo mundo estava achando que estava indo muito bem. Mas agora, quando a coisa apareceu, então mostrou realmente a face do Brasil. Então, só tem um jeito para o Brasil, para o brasileiro: pleitear a sua causa junto ao altar, falar com Deus: ó Deus, não é justo, porque eu não sou culpado dessa roubalheira aí, eu pago os meus impostos, faço o meu dever de casa, eu não tenho culpa que os outros tenham roubado, mas eu que estou pagando o pato, porque eu vou no hospital, não tem médico, não tem cama, não tem leito, não tem nada, na escola não existe escola, os alunos estão agredindo os professores, eu não posso mandar meu filho para a escola. É um inferno, não é? Segurança? Nós não temos segurança, nós temos que ficar presos dentro de casa, nós ficamos presos, aprisionados dentro da nossa própria casa, porque na rua a bala perdida está correndo frouxo. Então nós vivemos numa nação arruinada. Meu Deus, eu pleiteio a nossa causa, não a minha, mas a do brasileiro, que infelizmente está aí torcendo pelo Brasil lá na Rússia, mas passando necessidade, levantando a bandeira do Brasil, verde e amarela, mas o seu estômago gritando com fome. Essa é a nossa realidade. Então, só tem um lugar para resolver esse problema, é o altar. O que tem que ser feito? Aquele que crê em Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que faz crer no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, venha no altar e coloque a sua queixa diante do Altíssimo. Então, é isso que o salmista diz: envia a tua luz e a tua verdade para que eu possa chegar, para que me guie, para que me ilumine os olhos, para que eu possa chegar no teu santo templo, no teu santo monte, aos teus tabernáculos, para que eu possa, então, ser livre dessa injustiça que nós vivemos aí. Então, com a luz de Deus e a verdade, então irei ao teu altar, o altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Agora, o salmista não está questionando Deus, agora ele está questionando a sua própria alma, questionando o seu próprio coração, está combatendo o seu próprio coração. Por que você está aí choramingando? Por que você está aí abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Quer dizer, o coração que faz perturbar, que faz anular a fé. Mas nesse momento nós vemos que o salmista está na fé, ele está não agora apelando para Deus, porque o problema, o inimigo dele está dentro de si, que é o seu próprio coração enganador. E aí ele diz para o coração: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Quer dizer, quando a pessoa vive na fé inteligente, ela sabe o que fala, ela sabe o que exprime, ela sabe a quem se dirige, ela sabe como se dirige aquele que é o autor da vida e que guia. Então, agora nós verificamos, nós conferimos que o salmista não está com medo, porque antes
ele dizia, por que me rejeitas? Agora ele já não diz, por que me rejeitas? Agora ele diz, minha alma, por que você está abatida? Quer dizer, meu coração, por que você está me enchendo o saco? Desculpa lá a expressão, mas essa é a realidade. Por que te perturbas dentro de mim? Por que fica me perturbando, importunando com dúvidas, com medos, etc. Sai de mim agora, seja amarrado em nome de Jesus, porque eu vou confiar no meu Deus, eu vou confiar na sua promessa, isso é inteligência. E não vou dar vazão, não vou dar nenhuma vazão, não vou dar nenhuma atenção à voz do meu coração, ao clamor da minha alma, às perturbações que surgem dentro da minha alma ou do meu coração. Não vou fazer isso. Eu vou confiar na palavra de Deus e então eu poderei louvá-lo, exaltá-lo e magnificá-lo. Minha amiga, meu amigo, sabe, todas as vezes que nós enfrentamos dificuldades, todas as vezes que nós passamos por tempestades, e de vez em quando a gente passa, não é todo dia, mas de vez em quando nós mergulhamos no oceano bravo, bravio, e naqueles momentos a gente lembra, Deus, o Senhor não tem prazer na morte dos teus servos, na morte, no sofrimento, na vida desgraçada de uma pessoa. Porque como pode uma pessoa que está descendo na sepultura, na cova, glorificar? Não pode te glorificar. Então, ore por mim, porque eu sei que isso tudo vai passar. Eu sei que essa onda de desespero, essa onda de perseguição, de injustiça, de calúnia, de maledicência, de má fama, tudo isso vai passar. E no final das contas nós vamos chegar no outro lado do rio e vamos gozar a alegria da presença de Deus. Minha amiga, meu amigo, é assim mesmo. Então, fique certo, quem anda na fé, como o salmista aí, o Salmo 43, fala, quem anda na fé vai chegar do outro lado e vai ter o gozo da presença de Deus, vai ver o Senhor, a glória de Deus face a face. Essas lutas que você está passando aí agora, você está reclamando do seu marido, da sua mulher, da sua família, que você está desempregado, você está passando uma necessidade desgraçada, você está aflito, mas se você estiver na fé, se você estiver firme na fé, o Espírito Santo vai guiá-la até o altar. E lá no altar você vai resolver todos os seus problemas. Como é o caso dessa criatura. Essa criatura, a Lana Vaz, ela sofreu na infância abuso. Ela foi violentada quando criança. Aí depois a vida dela desgringolou. Marcaram a vida dela quando era inocente. Mas tudo que fizeram com ela, ela deu a volta por cima, porque um dia chegou no altar. É o que nós vamos ver agora, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Alana Vaz e o meu sofrimento ele começou logo na infância. Eu vim de uma família desestruturada, que eu não tive pai, e a minha mãe casou com um homem e esse homem começou a abusar de mim sexualmente dos meus 5 anos até os meus 12 anos de idade. Então, assim, eu cresci uma criança revoltada, eu cresci uma criança triste, amargurada. Eu tinha que levantar para ir para a escola, para o colégio. Eu quero deixar claro o seguinte, você vê que ela foi violentada desde os 5 anos até os 12 anos. Aí, a pergunta que se faz é o seguinte, poxa, como é que uma menina de 5 anos não vai reclamar, não vai falar com a mãe, não vai falar com... Ela não tinha pai, mas vai falar com alguém adulto para acabar com essa patifaria daquela pessoa que a agrediu. Por quê? Imagine, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção, o coração da gente
o coração da gente, quando não está no altar, é como uma criança inocente. É infantil, não sabe de nada. Tudo para esse coração é novidade. E uma criança, tadinha, ela não sabe. Ela não sabe quando a chupeta está envenenada ou não. Ela não sabe quando o chocalho é só para distraí-la. Ela não sabe, ela é enganada, ela aprende a ser enganada desde a infância. Porque quando ela é pequenininha, para não chorar, os pais dão uma chupeta e fica a criança lá chupando uma coisa de borracha, de plástico, que não dá nada, que não dá absolutamente nada, mas que a faz sentir-se assim, aliviada. Então, veja bem, essa mulher foi abusada da mesma forma como o coração das pessoas que estão longe do altar. Quando o nosso coração está longe do altar, o diabo abusa da nossa vida, como os adultos pedófilos têm abusado das crianças inocentes e têm feito agressões que marcam por toda a vida, que humanamente falando, não tem solução, mas teve solução com ela. Vamos continuar com a Lana, por favor. A Lana. E esse homem começou a abusar de mim sexualmente dos meus 5 anos até os meus 12 anos de idade. Então, assim, eu cresci uma criança revoltada, eu cresci uma criança triste, amargurada. Eu tinha que levantar para ir para a escola, para o colégio. E antes de ir para o colégio, eu tinha que me sujeitar naquela situação horrível, né? E era muito triste, porque eu era uma criança. E eu esperava ser protegida. E eu não era. Então eu cresci assim, muito revoltada com isso. Foi aonde eu comecei, aos 9 anos, me envolver com os vícios. Comecei a fumar, comecei a ingerir bebida alcoólica. Com 15 anos de idade, eu era garota de programa já fazia programas em troca de drogas, era traficante também. O bairro onde eu morava, eu era uma das maiores traficantes de lá. Aos 15 anos, eu dominava toda a região. E, assim, era uma vida muito triste. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu não tinha esperança com nada. Eu passei a fazer assaltos também. Eu andava armada com um revólver na cintura. E eu acabei me envolvendo num relacionamento abusivo. E nesse relacionamento eu sofri muito. Foram muitos anos. E eu, por conta dessa vida, eu só esperava a morte mesmo. Foi quando um dia, após receber uma ameaça de morte... Pois é. Então, você verifica que a Alana, por causa do agressor, do pedófilo, imagine você, pensa comigo, minha amiga, meu amigo, pensa comigo. Uma criança que foi abusada sexualmente, ela não tem perspectiva nenhuma de vida. 9 anos ela começou a fumar, a usar drogas, com 9 anos de idade. Uma criança, por causa do abuso de um pedófilo. Daí ela partiu para outras drogas, entrou na criminalidade, era uma mulher que andava armada. E se ela, a Alana, tivesse matado, assassinado uma pessoa, eu pergunto, que culpa essa mulher teria de ter matado outra pessoa? Que culpa? Ela foi certamente usada pelo diabo, pelo espírito do inferno, pelo mesmo demônio que estava no agressor dela, o que cometeu a agressividade para com ela, e, obviamente, não tinha nenhuma perspectiva de vida. Não tinha nenhuma perspectiva de vida. Se ela tirasse a vida de de uma pessoa, então ela seria condenada, assassina e etc. Ia ser julgada no inferno lá da prisão. E é isso que tem acontecido com crianças, com garotos, com jovens. É por isso que nós temos visto
esse mundo perdido, porque as crianças nascem sem pai e às vezes sem pai e sem mãe. Essa é a nossa realidade. Nós vemos essa situação em todo mundo, em todo mundo. Agora, quando o país está andando sem leme, está andando sem rumo, no vendaval desse mundo, então a coisa se torna pior para os seus cidadãos. Essa é a situação da Alana, e que só o poder do Altíssimo. Veja que ela se envolveu com drogas, foi traficante, e assalto, etc. Ela deve ter feito, e ela devia ter dinheiro, mas o dinheiro não resolveu o problema dela. Mas é isso que tem acontecido na vida das pessoas que estão aí sendo agredidas pelos pedófilos e por todos os espíritos do inferno que têm agido neste mundo. Só o altar para livrar o ser humano. Não tem outra solução. Não existe outra solução. Não tem médico, não tem remédio, não tem dinheiro, não tem profissão, não tem nada que possa livrar uma criatura que foi marcada em criança pela pedofilia. Vamos continuar assistindo a Alana. Que a pessoa disse que naquela semana eu morreria. E eu entrei em desespero, porque eu já tinha uma filha e eu não tinha nada. Eu tinha acabado de sair do relacionamento abusivo, onde eu fui para uma casa que eu aluguei sem dinheiro, eu não tinha o que comer com a minha filha. Eu me recordo que tinha uma vizinha, que ela morava com a avó dela e ela esperava a avó dela ir dormir. E ela pegava os restos de comida que eles tinham feito a refeição deles e levava para mim, mas a minha filha. Foi quando eu liguei a TV e estava passando a programação da igreja. E tinha uma mulher dando um testemunho de vida parecido com o meu. E eu lembro que no dia seguinte eu fui tão bem recebida. Eu lembro que eu cheguei e falei com o pastor, eu falei que eu queria falar com o pastor, e o pastor me atendeu, e eu falei para ele, pastor, eu só tenho um pedido, eu vi lá que muitas pessoas fazem tantos pedidos, eu só tenho um pedido, eu só quero ser uma mulher de Deus, uma mulher digna, porque eu nunca fui não tinha sido, não sabia o que era ser uma mulher digna, nunca tinha sido respeitada, nunca tinha sido valorizada. E ali eu vi a minha oportunidade, então eu passei aí na igreja todos os dias. Eu lembro que eu morava tão longe, e eu morava tão longe, eu pegava a minha filha, a gente ia de a pé, andava quilômetros para poder ir na igreja. Todos os dias. E eu comecei a buscar. E teve um dia, numa quarta-feira, que eu falei, meu Deus, eu quero me entregar para o Senhor. E o Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida. O Senhor tem que mudar a minha vida, meu Deus. E eu me lembro que naquele dia, eu tinha uma experiência foi tão glorioso, foi tão maravilhoso, porque era como se tivesse só eu e Deus ali naquele momento. Eu falei tudo, eu contei para ele tudo o que eu tinha passado, tudo o que tinha acontecido na minha vida. E naquele dia eu senti um gozo na minha alma, foi algo tão maravilhoso, foi algo tão perfeito que eu sei que ele não olhou para mim como a assassina, como a prostituta, como a drogada, como a traficante. Não. Como uma mulher cheia de complexo por ter sido abusada. Não. Ele olhou para mim como uma filha. E a partir desse dia, minha vida começou a transformar, porque ele colocou dentro de mim, eu senti um amor tão grande, mas tão grande, que eu passei até amor pelas pessoas. Eu que só odiava o mundo, eu passei até amor.
E desde então, desde o dia que eu recebi o Espírito Santo, esse tem sido o meu objetivo, é ajudar o próximo, é ganhar almas. E hoje a minha vida é transformada, hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu amo a minha família, que eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, hoje eu amo a minha mãe, eu perdoei. Hoje eu tenho paz, eu sou feliz, eu tenho uma casa, meu lar é de paz. Eu tenho uma filha, eu faço tudo pela minha filha, faço tudo para ela estar nos caminhos de Deus, para ela poder não viver o que eu vivi. E hoje eu sou assim, eu sou uma pessoa muito feliz por conta do Espírito Santo. Graças a Deus, que coisa maravilhosa, não é? Você vê que o sorriso dela não é um sorriso maquiado, é um sorriso do Espírito, não é? E é isso que acontece quando a pessoa sobe no altar e entrega a sua vida a Deus. Não é subir no palco, não, é subir no altar. Quando se sobe no palco, é aquela criatura que é hipócrita, fingida, que tenta tapear os outros. Mas quando a pessoa vai com a sua vida como oferta viva, ó Deus, ela falou isso, naquela quarta-feira foi o meu dia, quando eu coloquei, ó Deus, está aqui a minha vida, tudo que não presta, o Senhor sabe o que eu fiz, o Senhor sabe o que eu deixei de fazer. Ela rasgou o verbo, ela entregou o seu coração sujo, o seu coração enganador, corrupto, e recebeu um novo coração, uma nova fisionomia, uma nova vida. Vamos assistir mais um testemunho. Meu nome é Luiz, tenho 23 anos, sou comerciante. E eu realmente odiava a Universal, odiava todo o trabalho da Universal. Acreditava que a igreja, né, a Universal, era uma farsa. E eu me alimentava das notícias que eu via na internet. Vídeos, postagens em blogs de baixa confiança, mas eu tomava aquilo como verdade e, não bastando isso, eu também buscava compartilhar. E buscava o máximo de pessoas possível para falar, ó, isso é mentira. Além de prejudicar a mim mesmo, eu tentava levar as pessoas junto comigo. Então eu podia ter buscado a informação, né, para ver se realmente se aquela notícia que eu estava lendo era verdade. Só que eu não buscava, que é o que todo mundo faz. Então eu lia, era verdade, eu acreditava e acabei levando isso para mim. Não buscando a informação, né? Mesmo hoje com os sites, com os blogs, com os vídeos, eu não ia atrás. Até mesmo antes de entrar para a igreja, eu não tinha acessado nenhum canal de comunicação da igreja, eu nunca tinha acessado nenhum blog, nenhum canal no YouTube, nada. Então, para você ver que eu realmente era 100% baseado no que eu via na internet. A investigação estabeleceu que os fiéis da igreja universal... A primeira palavra que vinha na mente quando eu falava do bispo, raiva, seguido de ele é ladrão, não presta, realmente era um ódio, né? E acho importante colocar uma observação que, além de ter um ódio contra a instituição Igreja Universal, eu também estava muito longe de Deus, então era aquela coisa bem complicada, né? Eu me dizia ateu, eu era ateu, né? Dizia que Deus não existia, então que a igreja realmente era uma farsa, né? Eu cheguei a ter tanta raiva de Deus, né, que eu não acreditava, e da igreja, que eu cheguei até a colocar fogo numa Bíblia, num momento de raiva, né? Porque eu tinha ganhado essa Bíblia da minha então namorada, hoje é noiva, né? Nós vamos casar daqui 3 meses, e essa Bíblia que ela me deu para me evangelizar, eu com raiva, eu coloquei fogo. O que me levou à igreja foi acreditando nessas fake news e a vida por água abaixo, né? Então, mesmo muito novo, eu passei por uma situação bem ruim financeiramente, né? E a vida foi caindo, perdi uma empresa, né? Eu mesmo muito novo, eu já tinha uma empresa, eu perdi essa empresa, faliu. E foi através disso que a minha cabeça foi mudando, Deus mesmo foi trabalhando e, por incrível que pareça, fui buscar ajuda numa igreja universal. Foi a primeira sensação que eu tive quando eu cheguei na igreja, foi essa: quanto tempo perdido. Porque eu penso assim, se eu tivesse, naquela época das fake news, de acreditar naquilo, se naquela época eu tivesse buscado e visto que não era isso, se naquela época eu tivesse me apegado a Deus,
eu não teria passado nada do que eu passei, né? Então a primeira reação foi de o tempo que eu perdi e depois aquela sensação de culpa por ter julgado, né, o Bispo Macedo, por ter julgado todos os pastores, né? Eu tinha raiva do pastor. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca vou me esquecer, foi numa quinta-feira e essa empresa que eu tinha era próxima, né, da igreja, já estava praticamente falida, estava aberta só de portas abertas mesmo, né? Então eu saí lá da loja, entrei numa igreja todo sem graça, tinha um pastor e eu com aquele remorso ainda tinha um pouquinho daquela coisa, né? Mas foi esse pastor que falou comigo, que me deu aquela palavra, que me levantou, que falou, vem aqui que a gente vai te ajudar. Daí pra frente eu comecei e minha vida foi transformada, realmente mudou totalmente. A Igreja Universal que eu tanto critiquei, que eu tanto falei mal, que eu tanto procurava denegrir, hoje foi quem me ajudou, foi quem transformou, né? E hoje eu defendo com garras e dentes, né? De ateu, firme na fé, acredito em Deus, né? Confio em Deus. Deus, Ele transformou a minha vida, né? Então, eu tenho certeza que Deus existe porque Ele transformou a minha vida. Como um raio de luar na noite escura, a nascente de uma fonte de água pura, Deus levantou seu povo com carinho para mostrar a esse mundo o bom caminho. E quiseram destruir a nossa igreja, quiseram afrontar a nossa crença, mas Deus lutou conosco essa peleja. Com Ele não há força que nos vença. O que Deus abrir ninguém pode fechar. No altar o fogo não vai se apagar. Provados, perseguidos desde o início, linda história de coragem e sacrifício. Igreja Universal, Jesus Cristo é o teu Senhor. Espalha pelo mundo o perfume universal do amor. Igreja Universal, Jesus Cristo é o teu Senhor. Lembra teu início tão difícil e o quanto Deus te abençoou. O que Deus abrir ninguém pode fechar. No altar o fogo não vai se apagar. Provados, perseguidos desde o início, linda história de coragem e sacrifício. Igreja Universal, Jesus Cristo é o teu Senhor. Espalha pelo mundo o perfume universal do amor. Igreja Universal, Jesus Cristo é o teu Senhor. Lembra teu início tão difícil e o quanto Deus te Meu nome é Stephanie, tenho 23 anos, moro em São Paulo. Desde quando eu nasci, meu sofrimento ali começou, que eu fui abandonada pela minha mãe. Ela me abandonou para ir morar com uma outra mulher e abrir uma casa de encosto. Aos 4 anos de idade, eu conheci a minha mãe biológica. Só que até então eu não sabia o que era certo, o que era errado, o que ela fazia. E comecei aos finais de semana a ficar com ela. Foi quando eu fui conhecendo sobre cada encosto, sobre cada espírito. E ali eu fui querendo me envolver com aquilo. Com 6 para 7 anos, eu quase sofri um abuso. Só que quando eu fui contar, ninguém estava acreditando em mim. E ali começou a nascer um ódio por todo mundo. Eu era uma pessoa muito fraca,
Porque eu não tinha referência, não tinha referência de mãe. Tudo que as pessoas me falavam, vamos fazer. Eu era muito influenciada, então eu não tinha uma opinião própria. Eu não tive referência de mãe. Tanto é que minha mãe, ela engravidou de mim, por um meio, ela se prostituiu para ela poder ter drogas. Um ela deu, o outro ela vendeu. Então eu não tive referências. Por 4 vezes eu tentei o suicídio. A primeira eu tentei me jogar de um muro muito alto, só que minhas pernas travou. Eu não conseguia me jogar. A segunda vez eu peguei uma faca. E tentava colocar no meu pulso, só que não entrava. Eu forçava, não entrava. Tentei tomar vários remédios, não consegui engolir remédio. Eu falei, caramba, nem para morrer eu presto. Nem para isso eu sou boa. De tão fraca que eu era. E mesmo sofrendo, eu resisti a vários convites à Igreja Universal. Eu até queria ir para a igreja, só que eu resisti por diversas vezes, porque nas igrejas que eu ia, eu não podia entrar. Pela maneira que eu me comportava, pela maneira que eu me vestia. Eu não podia entrar nas igrejas, então eu era rejeitada já na porta. E a Igreja Universal sempre tinha alguém que me chamava, uma evangelista que ia me chamar. Minha avó alugava casas e tem uma evangelista que morou lá, ia levar jornal para mim, eu jogava o jornal na cara dela. Falava, não quero saber. Eu não quero saber de igreja. A Igreja Universal, não. Essa não. E na casa de encosto eu aprendi assim, você vai em qualquer lugar, menos na Igreja Universal. E minha avó foi bater na minha porta do quarto, para me levar ela para a igreja. Aí ela falou, que igreja? Ela, Universal. Eu, não, nessa igreja eu não vou. Mas acabei levando ela. E quando eu levei ela, era um dia ainda Santa Ceia, eu ainda brinquei com a Santa Ceia, porque eu queria que alguém brigasse comigo, para mim não ter motivo de voltar para a igreja. Aí eu parei no bug e comecei a ver o nome de Jesus em cima do altar. E começou a passar um filme na cabeça de tudo que eu tinha feito. Só que mesmo assim, eu não queria acreditar que Deus existia. Porque para mim, eu falava que Deus não existia, porque senão eu não ia ter passado o que eu passei. Eu nem ia ter sofrido o que eu sofri. Até que eu entrei no processo de libertação. Quando eu passei mal, aí depois ele me contou, me falou como que eu tava. E eu não queria acreditar. Peraí, isso é o encosto que eu sirvo? Aqui ele fica de joelho para Deus? Para esse Deus que você tanto... Então, quando ele falou, eu me revoltei contra os encostos. Porque se fosse me lançar, eu ia me lançar de vez. Aí eu falei, tá bom, vou me lançar. E com 14 dias de igreja, eu bati nas águas. Ele me explicou que era batismo, eu fui, falei, vamos batizar, vamos ver como que... Vou obedecer, mas se em 3 meses minha vida não mudar, eu me mato e mato todo mundo que estiver na minha frente. E batizei 14 dias nas águas, e tudo que ele falava, eu ia. Todas as correntes, fiz corrente de libertação, fiz corrente quarta, domingo. Eu quero conhecer esse Deus. Porque esse Deus que o Senhor fala, então eu quero saber quem é esse Deus. E eu peguei e me lancei. Até expulsa de casa na época que eu fui. Eu não tinha nem pra onde ir. Aí no domingo, eu falei assim, eu tava já contando a contagem agressiva. Meu Deus, não vejo a hora de chegar, pra subir no altar. Antes de cumprir meu voto, dias antes de cumprir meu voto, eu recebi o Espírito Santo. Foi... Até esse dia não tem como esquecer. Foi dia 30 de maio de 2010. Ali o pastor falou assim, na hora que o pastor estava falando, ele estava pregando sobre o homem leproso. Aí eu prestando atenção no que ele estava pregando. Aí depois ele falou assim, fecha os olhos, vamos buscar. Aí ele falou assim, vai falando com Deus. E aí eu fui me abrindo com Deus, falando tudo para Deus, tudo que está dentro de mim, fui colocando tudo para fora, tudo. Eu fui me desabafando. Aí ali eu comecei a falar com Deus. Aí tem uma hora que ele falou assim, fala que você ama Deus, fala que você quer ir na sua vida. Aí eu falei, meu Deus, eu não te amo. Eu não te amo porque eu não te conheço. Eu só ouço falar do Senhor, eu só ouço que o Senhor faz isso, faz aquilo, só que eu não tenho o Senhor dentro de mim. Como que eu posso falar que eu amo alguém ou falar de alguém para um outro alguém se eu não conheço? E aí eu falei, eu sou que nem esse homem leproso, só uma mulher leprosa, ninguém quer estar perto de mim. Porque eu deixei tudo, eu deixei minhas vontades, eu deixei meu namorado, eu deixei tudo por causa do Senhor. A respiração desceu. Aí foi uma coisa inexplicável, foi maravilhoso. Ali eu tive a certeza que se eu morresse ali, eu estaria salva. Eu estaria salva. Depois daquele dia, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu era uma outra pessoa, até minha família, quando me via assim, falava assim, tá doida, você ria à toa, porque para tirar um sorriso de mim, ninguém tirava. Podia falar assim, seu irmão morreu, ou você perdeu toda a sua família, nada mexia comigo, nada.
A paz dentro de mim era tão grande, uma certeza tão grande, que eu falava assim, se eu servir a Deus, se eu fazer o melhor para Deus, porque eu o conheci, Ele vai cuidar da minha família. Hoje sou uma pessoa totalmente diferente, transformada, feliz, alegre, minha família me vê, minha família sente prazer de ficar perto de mim. Eu não tenho medo de perder. Uma coisa que eu não tenho medo de perder. A única coisa que eu tenho medo de perder hoje é o Espírito Santo. Porque através do altar, eu preenchi um vazio que tinha dentro de mim. No altar, quem era fraca se tornou forte. No altar, quem não tinha família, tem família. Então, o altar, para mim, eu posso falar que é o meu tudo. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver. Se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir. Meu nome é Iracema dos Santos Paula, eu tenho 53 anos, sou empresária, eu faço psicologia também e a minha vida foi sempre ouvir falar muito mal da Igreja Universal. Ouvia falar do bispo, que ele roubava as pessoas, que para as pessoas ir na igreja eles faziam lavagem cerebral nas pessoas, obrigavam as pessoas a dar dinheiro, dar carro, dar casa. Então eu tinha essa certeza, sem mesmo conhecê-lo. Eu nunca tinha ido na Igreja Universal, eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu criei isso dentro de mim então, de tanto ouvir falar muito mal dele. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. E odiando a Igreja Universal. Eu não gostava de pessoas que frequentavam a Igreja Universal, eu não gostava, na verdade, nem de ouvir falar nela. E o bispo, então, eu tinha ódio do bispo. Eu não sei a troco do quê, mas eu tinha ódio dele.
né? Ele nunca tinha me feito nada, mas eu tinha ódio dele. Eu ouvia falar na mídia que ele foi preso. Eu falava, nossa, ele tem que ficar preso o resto da vida. Ele rouba as pessoas, porque ele é um aproveitador mesmo, que realmente aquilo era tudo mentira, que não acontecia milagre nenhum, não acontecia nada. Que ele simplesmente tirava o dinheiro das pessoas e as pessoas ficavam numa pior. Se falasse que era da igreja, eu já não queria nem saber da pessoa, né? Era uma coisa assim que falou Universal para mim, o Bispo Macedo, para mim, aquela pessoa para mim já não tinha nada que identificasse coisas boas. Era só negativas mesmo. Também me questionava muito, para que Deus precisaria de tanto dinheiro? Para que esse povo falava que ia dar dinheiro na igreja? Deus não precisa de dinheiro. Eu sempre falei muito isso. Então era onde eu achava que realmente o bispo estava roubando, pegando dinheiro daquele povo. Porque Deus não precisa de dinheiro. Então, por que aquelas pessoas tinham que dar carro, dar casa, fazer fogueira santa? Aquilo é tudo um bando de idiota. Eu imaginava isso mesmo. E eu falava assim, eles são tão perdidos que eles não estão vendo que eles estão perdendo tudo que eles têm enricando o bispo. E eu era de uma família de pessoas muito, muito religiosas mesmo. Só que eles eram todos católicos. Eu seguia procissão, eu carregava santas naqueles andares, tudo. E era a família inteira, de todo domingo mesmo, na missa. E quando eu fiquei na pior situação da minha vida, que foi no fundo do poço mesmo, eu não consegui ir para essa igreja que eu era acostumada a ir. Eu não consegui mais. Mas eu comecei a bater a porta de todas as igrejas, porque eu tinha uma vida estabilizada, onde eu era casada, mãe de 3 filhas, e eu tinha uma vida tranquila. Era tranquila a minha vida. E de repente eu vi tudo acabar, porque o meu marido morreu, ele ficou desaparecido 4 meses, ficou mais 4 meses para ser identificado o corpo, né? E eu não consegui ver assim uma saída, porque a tragédia era muito grande. Foi passando os meses e eu me aprofundando numa tristeza profunda, porque era desesperador. Nesse decorrer desse tempo, eu perdi mais outras pessoas da minha família. No total, foi 7 pessoas da minha família que eu perdi. No decorrer de um ano, eu perdi 7 pessoas. Quer dizer, eu não tinha mais para quem recorrer ajuda, porque as pessoas que seriam as pessoas próximas a mim, a ajudar eu com 3 crianças, eu fui perdendo. E a Universal foi a última porta, foi a última igreja que eu fui. Como última solução da minha vida, assim, ó, como uma última opção mesmo, foi onde eu fui acolhida. Eu não tinha absolutamente nada. Eu que falava que eles faziam lavagem cerebral, que eles tiravam todo o dinheiro das pessoas, eu me via ali sem ter 1 centavo para dar naquela igreja. Eu comecei a ser dizimista, daí eu passei a acreditar. Eu passei a acreditar naquelas palavras, porque eu comecei a ver que o que eu imaginava daquela igreja não era verdade. A mídia, eles colocam umas palavra, umas coisas que não são verdadeiras, as pessoas ouvem aquilo e eles começam a acreditar da credibilidade numa coisa que não é real, não é verdade. Então eu vi Deus agindo, eu vi Deus cuidando de mim dia após dia, eu vi ali aqueles pastores que tiveram a maior paciência comigo, né? Eu era simples uma miserável, não tinha nada mesmo, e eles me ensinaram a exercitar a minha fé, ao ponto que hoje eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho lojas, eu formei 3 filhas, hoje eu faço faculdade, então eu vi a minha vida transformada. Então você imagina que a sua vida não tem jeito, que você não tem solução, entregue a sua vida no altar, pode se entregar na sua vida, porque eu tenho certeza absoluta que a sua vida será mudada, porque eu estou aqui para contar isso para vocês. Eu vim do nada, eu vim do pó, do nada, e hoje a minha vida foi transformada. Então eu tenho essa certeza. Pois é, eu fico pensando, às vezes, quando eu vejo esses testemunhos, eu me dá vontade de rir, de dar gargalhada. Não pela miséria, claro, mas pela situação das pessoas, porque você verifica que essa senhora, ela era católica, praticante, muitos anos, a família, etc. E odiava a Igreja Universal por causa da oferta, não é verdade? Mas ela mesma e os seus familiares devem ter colocado rios de dinheiro nas mãos da Igreja Católica para purgar os seus pecados quando morressem. É ou não é?
né? A Igreja Católica não vende aquelas missas para se purgarem os pecados que a pessoa cometeu. Pois é, isso não existe. Não existe. Na Bíblia, leia a Bíblia Católica, você não vai achar isso. Purgar os pecados depois que morrer. Então, não tem fundamento. Quer dizer, nós trabalhamos em cima da palavra de Deus, estamos estabelecendo na palavra de Deus a oferta. Todas as igrejas, todas as religiões pedem ofertas e vivem da oferta. Mas, é claro, existem aquelas religiões que obrigam as pessoas a pagarem as missas para que a alma do seu ente querido ou dos seus entes queridos venha a ser purgada, venha a ser liberta do purgatório. Mas purgatório não existe. Você sabia disso, minha amiga? Você sabia disso? Purgatório não existe. Você pode me odiar, você pode não gostar de mim, você pode fazer o que você quiser, mas saiba, purgatório não existe. Me mostre na Bíblia a palavra purgatório. Se você achar na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra purgatório, eu venho aqui pedir perdão a você. Mas procure, você não vai achar a palavra purgatório, porque não existe purgatório. Não existe. Então, eu quero que você saiba, minha amiga, que nós pregamos a verdade. E essa verdade é que liberta. Hoje, a dona Iracema tem uma vida nova por causa do conhecimento da verdade. Ela conheceu a verdade, nasceu a fé, ela subiu no altar, pronto, a vida dela mudou. Claro, não foi da noite para o dia, mas pouco a pouco ela foi desenvolvendo a sua fé e, através da sua própria fé, ela foi tomando posse das promessas de Deus. Muito bacana isso. Vamos assistir mais um testemunho, vamos assistir o testemunho do Wesley, que também recebeu o Espírito Santo. Meu nome é Wesley, moro e nasci na cidade de Limeira. Hoje eu sou empresário, tenho 38 anos. Comecei a usar drogas com 14 para 15 anos e logo, como foi muito cedo, conheci o crack. Para 16 para 17 anos conheci o crack. E o crack ele é muito caro. Ele é caro porque a dependência te traz a usar bastante. E conheci algumas pessoas que me levaram numa casa de encosto. E foi quando eu comecei a roubar. Comecei a me envolver cada vez mais com pessoas mais perigosas. O rapaz que fazia os trabalhos, ele já se identificou comigo. Até depois ele me propôs para mim ser um pai de santo, porque eu era uma pessoa muito determinada. Eu sempre fui uma pessoa determinada. E ali ele me propôs a pegar um punhal e fazer um pacto de sangue, que ali os encostos iam me dar a proteção necessária que eu precisava, que era o medo de eu ir preso. Ali eu já estava entregue e foi onde eu fiz esse pacto com o diabo, fiz esse pacto com os encostos. Fiz um pacto de sangue, cortei, derramei meu sangue sobre esse punhal e toda vez que eu ia fazer uma maldade ou qualquer coisa que eu fosse fazer, esse punhal tinha que estar me acompanhando. Aí eu saí para fazer um assalto, com mais 2 amigos meus. E foi aí que a proteção foi pro brejo e não tinha proteção nada. E foi aí que eu me encontrei ali preso, atrás das grades. Lá atrás eu tinha entregado minha vida para o diabo. O diabo me castigou, o diabo me viciou muito mais do que eu era e me pôs na cadeia. O que eu tinha pedido para ele não fazer. Eu já comecei a perceber que o diabo não tinha todo esse poder que eu imaginava. Que os encostos que me passaram, que me fizeram acreditar que tinha poder, não tinha. Então eu não tinha perspectiva de vida, de ser alguém na vida. Eu tinha, assim, sonhos, mas eu já tinha feito lá atrás, eu achava que não tinha mais volta, eu achava que não tinha mais jeito. E quando eu saí da prisão, eu voltei a usar drogas, voltei ao crime de novo, né? Eu não dormia, eu não tinha paz. Eu via, todo momento eu via encosto, eu ia dormir, a minha porta do meu quarto fechava sozinha,
Eu via os demônios, assim, eu estava dormindo, eu acordava de madrugada, eu via os demônios em cima de mim. Assim, quando eu pisei na Igreja Universal, eu fiquei com o pé atrás, né? Porque eu já desconfiava, né, que ali era uma igreja que pedia dinheiro e tal. Eu achava que era uma igreja ladrona. Aí eu fiquei com o pé atrás. Eu achava que o bispo era ladrão, né? Como todo mundo acha, né? A mídia, né? A televisão, todo mundo falava que o bispo pegava dinheiro e isso e aquilo, e a gente não conhecia, então. Eu não gostava da Universal, mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele quebrou o meu orgulho e me fez conhecer verdadeiramente a Universal. O que era a Universal, o que faz a Universal. E comecei a obedecer tudo que ele falava no altar. Eu nunca tinha ido para o altar, de verdade, né? Nunca tinha feito E ali eu me tornei dizimista, eu comecei a ir para o altar, comecei a jejuar, uma coisa que eu nunca fiz, eu jejuava. Ali, quando eu compreendi o que era o Espírito Santo, eu fui para casa, eu falei, todo mundo assim que eu via na igreja tinha um brilho diferente, tinha um olhar diferente. Eu pedi para Deus, falei, Senhor, o Senhor já me libertou de tantas coisas, o Senhor já me livrou de tantas coisas. E hoje, como eu já, assim, eu servi aos encostos, eu dei a minha vida pelos encostos, hoje eu quero dar a minha vida pelo Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor. Numa quarta-feira, na busca do Espírito Santo, ali eu me entreguei, ali eu abri, ergui meus braços, ergui minha cabeça, e ali foi sensacional, ali foi maravilhoso. Quando o Espírito Santo desceu, é uma coisa assim que a gente não consegue explicar, brota de dentro da gente uma energia, uma certeza, uma força assim que se fala, poxa, agora eu tenho a presença de Deus. Eu saí dali fortalecido, eu saí ali com a certeza. Eu falei, hoje, assim, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu saí com a certeza. Eu vivo para Deus hoje. Tudo que Deus me pede hoje, eu faço, não reclamo. Hoje eu levanto 3 horas da manhã e eu clamo. Eu fazia para o diabo. Hoje eu faço para Deus, o dobro. É muito importante. São tantas coisas. Meu caro, minha amiga, meu amigo, uma vez o homem cego disse, Senhor, tem compaixão de mim. E Jesus disse, o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. E ele então respondeu, você crê que eu possa fazer isso? Ele disse, eu creio. Então seja conforme a sua fé. A mesma coisa, você crê na minha oração? Você crê que eu seja de Deus? Hein? Então seja conforme a sua fé. Receba aí aquilo que você precisa, aquilo que há necessidade, aquilo que é justo, receba em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos ver amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe em nome de Jesus. Até lá. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas.
tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador,